Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom momento para todos os ouvintes do Comboio Suburbano Podcast. Se a burguesia tem seu expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o seu comboio suburbano. No dia de hoje, nosso debate, nossa discussão será acerca do 25 de abril. Nossa gravação está sendo feita justamente no dia 25 de abril. É um tema importante da história portuguesa, é um tema importante da história da classe trabalhadora portuguesa. Esse é o tema que será debatido hoje por mim, Lucas Faria, Igor Max, João Vilela e Saul Pereira, ou seja, temos aqui o plantel titular em campo. Antes do nosso início, então, os recados habituais, então, podem nos seguir nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Twitter, temos também um e-mail para contato e também o nosso canal do YouTube. Caso estejam acompanhando esse episódio do YouTube, pedimos para que deem gosto e compartilhem a publicação deste episódio. Sem mais delongas hoje, vamos começar então diretamente o nosso debate. Então, como falei, então, vamos hoje discutir o 25 de abril. Vou já hoje, para variar, começar abusando do nosso historiador de plantão, João Vilela, e vamos começar então perguntando o contexto histórico, como acontece o 25 de abril e por que ele acontece. Por favor, Vilela. Bom, saudações a todos, minhas pombas de abril. Como é que aparece o 25 de abril e porquê? Bom, o 25 de abril acontece porque há um momento histórico ali nos meados dos anos 70, em que uma série de bloqueios na sociedade portuguesa não podem ser respondidos pelo regime que se tinha instalado a 28 de maio de 26. Basicamente, e para não ser muito fastidioso nesta explicação, em Portugal havia um regime fascista que durava desde 1926, um regime que começou por ser de ditadura militar sem constitucionalização e depois passou a ter uma constituição fascista a partir de 33, em que a figura fundamental era o Salazar, que se torna presidente do Conselho em 32 e vai governar basicamente até morrer, ou até ficar incapacitado para governar em 68, na altura que é substituído pelo Marcelo Caetano, e então passa-se a ter uma ditadura do Marcelo Caetano de 68 até 74. Quando o Marcelo Caetano chega ao poder, já existia, na altura, uma situação de guerra em 3 frentes, em Angola, Moçambique e na Guiné. Essa guerra que vai se tornar cada vez mais complicada, sobretudo na frente guineense, a partir de determinada altura, e não é por acaso que, por exemplo, o Hotel, que vai ser o tipo que preside o movimento das Forças Armadas que derruba o fascismo, é um militar que vem precisamente da Guiné. A dada altura, o PAIGC, que era o Movimento de Libertação Nacional da Guiné, passa a ter força antiaérea contra o exército português e começa-se inclusivamente a discutir em 70 e pouco a possibilidade do PAIGC tomar a costa guineense, expulsando definitivamente a tropa portuguesa da Guiné e ser fornecido pela União Soviética com vasos de guerra e aviões para investir sobre Cabo Verde também. Portanto, ia ser uma situação absolutamente catastrófica, pelo menos na frente guineense. E as outras estavam pela própria dimensão, basta pensarmos que Angola tem 14 vezes o tamanho de Portugal e Moçambique tem 8 vezes e meio o tamanho de Portugal. Era absolutamente impossível para um país como Portugal ganhar uma guerra em frentes desta natureza. E, portanto, era óbvio para os militares que estavam envolvidos naquela guerra há 13 anos, que quisessem ou não, cedo ou tarde teriam de se render diante da força dos movimentos de libertação nacional. E, de facto, esta ideia começa a fazer o seu caminho, tem um primeiro representante bastante inesperado, que é o Spínola. O Spínola, em 74, escreve um livro, que é o livro Portugal e o Futuro, onde ele, que tinha sido também, lá está, governador militar da Guiné, diz abertamente que não há solução militar para o problema colonial. O problema colonial tem que ser resolvido através de métodos políticos. É preciso chegar-se a uma solução política através de uma qualquer espécie de conversações com os movimentos independentistas da Guiné, de Angola e de Moçambique. E esta ideia, que começa por ser uma ideia de um general, depois vai ter grande apoio entre os oficiais intermédios, sobretudo entre os capitães. E sobretudo entre os capitães por uma razão fundamental.
a partir de inícios dos anos 70, como é necessário para os esforços de guerra são precisos muitos oficiais intermédios, muitos capitães, o governo português de então começa a equiparar os oficiais do quadro permanente em termos de carreira, em termos de remuneração, em termos de, enfim, de tudo, aos oficiais milicianos. O que eram os oficiais milicianos? Eram estudantes universitários, na maioria dos casos, que eram chamados à guerra e partiam para a guerra não da condição de soldado raso, mas já na condição de oficial, e chegados à guerra, então, exerciam funções de capitão na frente de batalha. Obviamente, esta equiparação de soldados de oficiais milicianos e de oficiais do quadro permanente vai criar um grande mal-estar nas fileiras, e isto de fileiras é literal, porque, de repente estamos a dizer a pessoas que estudaram, tiraram um curso de oficial, etc., que vão ter as mesmas condições de um estudante que chegou há 2 dias à tropa e está com a condição de oficial miliciano. Portanto, a guerra era inevitável que fosse perdida. Os militares começam a ter grandes problemas nas fileiras com este desconforto por causa do caso dos oficiais milicianos. E, em terceiro lugar, de facto há no território português, no território metropolitano à época, uma série de problemas que se começam a fazer sentir. Tinha havido ao longo dos anos 60 um processo de industrialização, sobretudo na zona de Lisboa e do Vale do Tejo, que tinha levado a uma grande concentração operária. Essa grande concentração operária tinha uma relativa força do ponto de vista reivindicativo, tinha feito greves fortes, sobretudo em 69, a seguir a uma chapelada eleitoral que o Marcelo Caetano promoveu para se legitimar quando chegou ao poder, e portanto havia problemas internos de instabilidade política, havia problemas militares insanáveis nas frentes de batalha, e havia os oficiais intermédios que estavam contra o problema, a questão da equiparação com os oficiais milicianos. Tudo isto junto levou a que se concluísse na cabeça de uma série de oficiais que o regime não podia continuar a subsistir, ele não tinha uma solução política para a guerra e não ia passar a ter, não tinha uma solução política para os problemas sociais da metrópole e também não tinha condições de ir buscar, e ainda por cima, para pôr uma cereja em cima deste bolo, estávamos a falar de um regime que ainda por cima estava a maltratar os seus oficiais intermédios que estavam a dar o corpo ao manifesto em 3 frentes de guerra. Portanto, tudo isto somado levou a que no 25 de Abril se derrubasse o regime à força. Obrigado, Vilela. Dentro ainda do contexto do como e do porquê aconteceu, vou fazer uma pergunta para o Igor. Igor, qual que foi o papel do movimento operário, o movimento camponês também, no 25 de abril, se é que houve? Ora, então, saudações a todos. Antes de responder à questão em concreto, Lucas, deixa-me só fazer aqui uma adenda ao que o João Vilela estava a dizer, que é também a questão do posicionamento internacional de Portugal. Portugal estava, e isso também contribuiu muito, Portugal estava totalmente isolado já, apesar de ser um país NATO, tinha praticamente toda a NATO contra a guerra colonial. E tanto assim é que o golpe do 25 de Abril é feito com a anuência, pelo menos, da NATO, obviamente, dos Estados Unidos. E isto é também obviamente relevante dizer isto, porque portanto, não houve qualquer esboço da NATO em relação a uma movimentação militar em Portugal e que vai derrubar um regime. Isto é importante também de dizer. Quanto à tua questão, vamos lá ver. O movimento operário em Portugal em 74 e até 74 era basicamente o PCP. Para lá do PCP havia muito pouco no movimento operário, muito pouco à esquerda, quer dizer, depois o que havia no movimento operário era mais à direita, que eram os católicos. Havia o MRPP, mas o MRPP praticamente ou tinha muito pouca influência no meio operário, mesmo aqui da zona de Lisboa. Havia outros grupos que iam aparecendo, mas que, tal como o MRPP, portanto, na sua maioria eram grupos constituídos basicamente por estudantes, tinham muito poucos operários.
O Vilela referiu bem a questão da capacidade reivindicativa e, portanto, política do movimento operário ao longo das décadas de 50 e 60 e já na de 70 também, que ainda assim, lá está, vai conseguindo algumas vitórias, isso tinha acontecido também já com o movimento camponês, mais para trás, no Alentejo, em que consegue algumas vitórias, no caso dos salários e das praças de jornada, etc. Agora, estabelecer uma relação direta entre o movimento operário, e aqui, portanto, entre parênteses, entre o PCP e o derrube militar do regime, eu acho que é estar a esticar um bocado a coisa, porque o regime cai por uma vontade dos militares, que viam que já não havia, de facto, condições políticas para continuar a guerra colonial, e é basicamente isso. Portanto, e depois há aquela questão quase administrativa dos oficiais do quadro permanente e dos milicianos. Portanto, ou seja, não há aqui nenhuma relação com a realidade operária. A realidade operária depois vai aparecer e é ela que vai calcionar na rua o 25 de Abril, a partir do dia seguinte, né, a partir do 26 de Abril, com a adesão em massa ao golpe e ao regime político que sai do golpe. Portanto, que seria inicialmente, a ideia inicial era um regime de democracia burguesa ocidental normal, portanto, não havia nada de propriamente revolucionário, progressista ou muito progressista, muito avançado na ideia daqueles militares, e é a adesão operária, e atenção aqui a uma coisa, é a adesão operária emancipando-se ela própria também, portanto, o movimento operário emancipando-se ele próprio do PCP. E isto vai ser muito visível logo a partir de maio, junho de 74, quando começa a primeira vaga de greves. Porque até aí a greve era proibida, como sabemos. E vem a primeira vaga de greves, ainda no mês de maio de 74, e que vai entrar pelo mês de junho dentro, e em que até o próprio PCP vem criticar e vai opor-se a essa vaga de greves. Ou seja, isto para concluir, o movimento operário ele ganha relevância a partir depois do golpe. Portanto, a partir do momento em que cai o regime fascista, é que o movimento operário português e a classe trabalhadora portuguesa, e sobretudo aqui no caso da região industrial de Lisboa, é que passa a surgir como ator político. Honestamente, eu tenho muitas reservas em dizer que era um ator político até ao dia 25 de Abril. Bem, obrigado, Igor. Agora a pergunta para o Saul, novamente dentro do contexto, o pré enfim, o contexto do 25 de abril propriamente dito, há uma imagem, há uma imagem de que o 25 de abril foi um movimento, foi um levante pacífico, foi uma mudança no modelo de sociedade pacífica, só que acho que é necessário pontuar, até o Vilela já colocou um pouco isso, que não haveria o 25 de abril se não houvesse a guerra colonial, ou seja, a tentativa de independência das colônias portuguesas em África. Então, novamente em cima disso que o Igor falou agora há pouco, que se em Portugal não houve uma predominância do movimento operário organizado no levante do 25 de abril, o mesmo não se aplicaria relativamente às colônias. Qual que é a tua opinião? O que tu acha sobre isso? Há uma negação do papel da violência no 25 de abril em si, e também sobre a questão da participação dos movimentos de libertação em África
e guiados sobre o marxismo-leninismo no 25 de abril? É assim, o que eu vejo é que há uma tentativa extremamente forte na história que se faz e que se ensina do 25 de Abril, de o posicionar exatamente como uma revolta pacífica, como uma revolta que é aceite pela população e até pelo regime derrubado, como simplesmente o Salgueiro Maia tinha razão e os capitães tinham razão, portanto o pessoal foi em linha com o que se passou, porque eles tinham razão. E tinham razão, e eram todos muito bonzinhos, e eram todos muito democratas liberais, e portanto, pacificamente, Portugal fez essa transição de um regime ditatorial fascista para um regime democrático. E essa situação ignora exatamente, essa caracterização ignora exatamente o que tu e o Vilela já referiram, que é, primeiro, todo o processo só existe por causa exatamente dos movimentos de libertação, dos movimentos que eu desconheço, mas é claro que será extremamente importante, mas desconheço qual é que é a importância real, proporcional do movimento operário dentro dos movimentos de libertação coloniais, mas o que há, sem sombra de dúvida, é um movimento, pela sua própria caracterização, anticolonial. Portanto, um movimento de libertação nacional que, pela guerra, pela violência estratégica, enfraquece os alicerces do sistema político da metrópole, levando, entre outras coisas, ao derrubo do sistema político. Portanto, quando se diz que o 25 de Abril é pacífico, estamos a ignorar o período da guerra colonial e também quando se diz, isto é usado até ao contrário, quando se diz que o Estado Novo era uma ditadura branda, que isto é, a literatura revisionista do Estado Novo é bastante forte atualmente e vai se fortalecendo cada vez mais nessa situação até de contrapor o leilão do genocídio comunista com os supostos 50 e poucos mortos pela PIDE que se apresenta como saldo final da repressão do Estado Novo, quando se ignora os milhares de cidadãos, homens e mulheres das ex-colónias que são massacrados, viciados, mortos na guerra, mortos em massacres, mortos em ações de repressão policial e paramilitar e desse tipo, e até, vamos lá, ser generosos na caracterização de alguém como vítima dos também mortos, soldados portugueses mortos por serem, portanto, mandados para essa frente de guerra contra os movimentos de libertação. Portanto, ignora-se esses milhares de mortos quando se diz que o 25 de Abril foi um processo pacífico, quando também o pós-25 de Abril e a consolidação do que é que seria o regime político português a partir do 25 de Abril, não só até o 25 de Novembro, mas até à dissolução do Conselho da Revolução, esse processo, todo ele é pautado por uma violência de nível intermédio, vá lá, não é nem baixa intensidade, nem chega a ser uma guerra civil, mas é uma violência que é continuada na sociedade portuguesa, as bombas, os atentados, os assassinatos. Esse processo é um processo violento que existe e que é pelo resultado desse processo, dos golpes, intentonas, contragolpes, atentados, bombas, assassinatos, ameaças e até ainda repressão policial, que depois o Estado, o sistema político português se estabelece como uma democracia liberal burguesa integrada na NATO e com ambições, depois mais tarde cumpridas, de se integrar na União Europeia. Este processo em si é tudo menos pacífico. Desde o início da guerra colonial até ao fim acabado do processo revolucionário em Portugal, há sempre
pessoas a morrer, pessoas a serem estropiadas e mortas, portanto, chamar a isto pacífico, nem isso foi, portanto, morrem 4 pessoas no dia em si, no 25 de Abril. Podemos dizer que os militares, os capitães de Abril, foram magnânimos ou foram inteligentes na utilização das forças que tinham ou que já tinham avisado quem tinham que avisar que não havia razão para quem quer que seja se opor às forças que eles iam mobilizar nesse dia e, portanto, conseguiram fazer aquele dia uma ação decisiva e com pouco sangue, com pouca confrontação e com poucas mortes nesse dia. Mas daí até dizer que o processo de transição de Portugal do fascismo para a democracia liberal é pacífico, é um exagero, uma daquelas fantasias que só mesmo nas democracias liberais, só mesmo quem acredita na democracia liberal é que acredita nisso. Obrigado, Saul. Dando seguimento, então, ao nosso debate, vamos retornar para o Vilela. Só lembra, o Saul, mete o mute aí, por favor. Vou voltar para o Vilela. Vilela, quais que eram os objetivos dos militares que fizeram o golpe do 25 de abril? Qual que era o tipo de regime que se almejava? Tinha uma ideia clara? Havia uma disputa dentro do movimento das Forças Armadas? Qual que era o objetivo? Existia essa clareza quanto a isso? Ora bom, mais vale darmos a palavra aos próprios. Eu tenho aqui à minha frente o programa do MFA, que foi publicado pelo próprio MFA, e eu posso ler meia dúzia de coisas que foram ditas pelos próprios, não é? Começamos logo, sei lá, pelo próprio preâmbulo do programa, que diz isto: considerando que ao fim de 13 anos de luta em terras do ultramar, portanto não se reconhece aqui que estamos a falar de colónias, são as terras do ultramar, linguagem do próprio fascismo. O sistema político vigente não conseguiu definir concreta e objetivamente uma política ultramarina que conduza à paz entre os portugueses de todas as raças e credos, ou seja, continuamos aqui a dar a entender que os territórios de Angola, Moçambique e Guiné eram territórios portugueses e eram portugueses de outras raças e outros credos que lá estavam. Podemos depois dar um salto adiante e ver algumas das medidas imediatas que iam ser colocadas em prática, e temos, por exemplo, sei lá, uma que me salta logo à vista: a extinção imediata da DGS, da Legião Portuguesa e organizações políticas da juventude. No ultramar, a DGS, ou seja, a PIDE, será reestruturada e saneada, organizando-se como polícia de informação militar enquanto as operações militares o exigem. Ou seja, embora estes militares quisessem acabar com a guerra, eles dizem no seu próprio programa que admitem a possibilidade de continuar ações militares, se isso for exigido, não é? E que a PIDE desempenhará uma função nessas ações militares, mudando de nome, já tinha mudado de nome de PIDE para DGS e ia passar a mudar de nome outra vez para Polícia de Informação Militar. Mas mais coisas, sei lá, como é que eles dizem para aqui? Reconhecendo-se a necessidade de salvaguardar os segredos dos aspectos militares e evitar perturbações na opinião pública causadas por agressões ideológicas, será criada uma comissão ad hoc para controle da imprensa, rádio, televisão, teatro e cinema, de caráter transitório, diretamente dependente da Junta de Salvação Nacional. Ou seja, extinguia-se a censura, mas depois ia haver uma comissão ad hoc para impedir as agressões ideológicas. E podíamos continuar com uma série de outras coisas, sei lá. Não quero também estar a ser fastidioso a ler medidas que estão no programa do MFA, mas que são todas deste teor. Eu não estou a escolher a dedo meia dúzia de medidas, eu estou a escolher medidas que me parecem que são demonstrativas de qual era o pensamento político do MFA. Há uma outra que não me apetece estar aqui a pesquisar mais tempo, que fala do direito de manifestação de uma forma extremamente mitigada, outra que fala do direito de constituição de associações cívicas que são possíveis embriões de futuros partidos políticos. Portanto, mesmo a legalização dos partidos políticos não era líquida. Ou seja, o projeto político que o MFA quer pôr em cima da mesa é um projeto político de democratização muito branda, mesmo muito branda. Depois, evidentemente, como temos visto aqui, o tal movimento operário que vinha germinando desde os anos 60, sobretudo, no Vale do Tejo e na cidade de Lisboa, junto com o movimento camponês do Alentejo, e do Ribatejo também, são os responsáveis por empurrar
este processo muito, mas consideravelmente para lá, como falávamos no nosso episódio do 11 de março, consideravelmente para lá daquilo que estes militares queriam que fosse o regime político que sucederia ao 25 de Abril. Lógico, dentro destes militares havia tudo e um par de botas, quer dizer, e botas é a palavra certa porque estamos a falar de militares, mas de qualquer das formas tínhamos lá desde pessoas que tinham alguma abertura depois a um processo um pouco mais radical e que se vão radicalizar com o próprio processo. O exemplo acabado é o exemplo do Hotel Saraiva de Carvalho, que é o mastermind da Operação Fim Regime, da operação do próprio 25 de Abril, e que depois vai ser um homem que se vai radicalizar muito para a esquerda, vai acabar a defender a democracia de base, vai acabar a defender o socialismo como modo de produção, vai acabar a defender transformações muito radicais da sociedade portuguesa, ao mesmo tempo que teremos militares que vão estar envolvidos no grupo dos 9, ou seja, que vão estar envolvidos em ações concretas de contra-revolução, já em 1975. Teremos ainda outros militares que estiveram envolvidos no 25 de Abril que vão estar ligados, direto ou indiretamente, até mesmo ao ELP, até mesmo ao MDLP. Portanto, nós não estamos a falar de um grupo do MFA que fosse ideologicamente coeso e ideologicamente homogéneo. Não o era, isso é verdade. Mas aquilo, em torno do que se conseguiu um consenso, foi este programa que eu acabo de apresentar. Portanto, o programa que surge no dia 25 de Abril com o programa do MFA é isto. São estas medidas altamente mitigadas de liberalização do regime e, mais ainda, há um episódio que eu gosto muito de citar. O Hotel tem um livro, já agora, se alguém quiser saber mais sobre este episódio histórico, há um livro do Hotel em 2 volumes chamado Alvorada em Abril, em que ele narra com bastante sinceridade, acho que a palavra é essa, o que foi a preparação do golpe do 25 de Abril. E então há uma passagem qualquer em que a dada altura o Hotel conta que numa das reuniões do movimento dos capitães há um capitão que pergunta: eu tenho dúvidas, camaradas, sobre um assunto. Qual é o assunto? Eu não sei quais são os generais que estão por trás deste movimento. E o Hotel explica: camarada, não há nenhum general por trás deste movimento. Este é um movimento de capitães e chama-se movimento de capitães precisamente porque só tem capitães, não tem generais. E o bonzo do tipo que lhe faz a pergunta pergunta o seguinte a seguir: então isso quer dizer que vamos quebrar a cadeia de comando? E isto é aquelas coisas que dá vontade de rir quando a gente ouve. O Hotel escreve no livro abertamente que esteve a ponto de lhe dar uma cabeçada, porque como é que se faz uma pergunta tão estúpida, não é? É óbvio que estamos a quebrar a cadeia de comando, é óbvio que se queremos derrubar o regime temos de quebrar a cadeia de comando também, mas esta ideia de que vamos quebrar a cadeia de comando para derrubar o regime é uma ideia que não sobrevive muito tempo. Na própria noite do 25 de Abril, quem vai à televisão falar são os generais, não são capitães. Os capitães fizeram o golpe, mas imediatamente entregaram o poder a generais. E entregaram-no porquê? Porque o Marcelo mandou. Há aquele episódio também do Salgueiro Maia no quartel do Carmo, vai receber a rendição do Marcelo Caetano e o Marcelo Caetano diz: eu não me rendo perante o senhor, desculpe lá, eu só me rendo diante de um general. E o Salgueiro Maia, que faz parte de um movimento armado que consegue derrubar o regime naquele dia, roda nos calcanhares e vai chamar um general para o Marcelo Caetano apresentar a sua rendição. Ou seja, os próprios militares que estão a fazer este golpe não só têm como projeto político uma liberalização muito mitigada do regime que estava há anos, como eles próprios querem garantir que o regime continua a ter uma espécie de linha de continuidade com aquilo que estava para trás. E essa linha de continuidade é assegurada com a presença de militares, de oficiais generais, a dirigir os destinos do país até uma estabilização política que se faria lá mais para a frente. Portanto, o projeto político que está nos documentos do MFA é um projeto de liberalização mitigada, ponto número 1. Ponto número 2, o MFA não tem como objetivo desmantelar a máquina do Estado que vinha do tempo do fascismo. Pelo contrário, a primeira coisa que faz é entregar essa máquina à guarda de oficiais generais, que seriam a maior garantia possível de que não se desmantelava mais do que o estritamente necessário. E isto sem prejuízo, evidentemente, de haver alguns casos excepcionais no meio destes militares que se vão converter mais à pressa ou menos à pressa no meio deste processo. Mas, essencialmente, não é possível dizer-se que o objetivo político do movimento das Forças Armadas era uma revolução que desmantelasse o regime fascista e instaurasse um regime ultra-radical em Portugal, nem pouco mais ou menos. É só ler os documentos. Obrigado, Vilela.
Bom, novamente o comboio suburbano se marca como tentar tirar a visão romântica e o papel do senso comum sobre os fatos históricos e sobre as questões da sociedade, né? Acho que a gente, no desenvolver da nossa conversa, a gente já começa a ter uma visão mais crítica, menos romântica, mais factual das coisas, né? No dia de hoje, quando se vê tantas loas e uma visão poético-fofa, já rendendo homenagem ao Vilela da situação, ver que as coisas não são exatamente como elas são narradas hoje. Acho que é importante o comboio suburbano fazer esse papel. Mas dando seguimento ainda dentro disso que a gente está discutindo, dos objetivos, a pergunta eu deixo agora para o Saul. Então, em cima disso que o Vilela colocou, o que fez esse projeto que já foi então colocado de acordo com o que o próprio MFA, o próprio Movimento das Forças Armadas colocava, né, sua visão e o seu projeto. O que fez isso não ser concretizado? Por quê? O Vilela falou que, né, eles viam as colônias como parte do território ultramarino português. Houve a independência das colônias. O aparelho burocrático, de acordo com aquilo que eles tinham colocado, não foi necessariamente dessa forma que ele se desenvolveu. Os mecanismos de repressão e de controle, eles ainda existem, na altura eles ainda cumpriram um determinado papel, mas não da forma, por exemplo, como a PIDE, a não ser que você discorde, e não há problema algum, você vai poder falar, os camaradas também vão poder falar, se manteve a mesma configuração de aparelhos repressivos do Estado. E também a questão dos partidos, mas que há todo um trâmite burocrático para se fundar um partido, mas na altura houve uma proliferação bem grande, em seguida ao 25 de abril, de fundação de partidos políticos. Então, por que, na sua visão, que esse projeto do MFA não foi levado a cabo? Ou a não ser que você ache que ele foi levado a cabo? Ele foi levado a cabo, se formos a comparar o que está nesse programa que o Vilela acabou de nos ler no seu preâmbulo, com o que resulta no final do processo revolucionário. Há partes desse programa que são cumpridos, mas não são cumpridos a partir do início, exatamente porque o 25 de Abril é um movimento começado pelos oficiais, pelo movimento das Forças Armadas, mas que durante um período longo de tempo, longo, que se possa chamar longo nesse caso, é praticamente tomado há um fortalecimento enorme das correntes operárias, do movimento operário, do movimento camponês, que vem ali uma oportunidade de, ao ver que o poder tinha de facto fraquejado, tinha recuado, então vamos fazê-lo recuar ainda mais, vamos tomar conta, vamos tomar conta. E esse processo é tentado, esse processo consegue-se nesse período de tempo, e mais uma vez remetendo ao que falámos no episódio sobre o 11 de março, consegue-se ali uma série de posições fortes e vincadas do movimento operário, mas passado algum tempo, a direita, a burguesia, está-se a reorganizar, está a recolher aliados internacionais e mesmo dentro da sociedade portuguesa a conseguir reorganizar-se à volta da Igreja Católica, à volta de uma série de organizações que conseguem fazer uma revanche, quase que é tentado mesmo um regresso até uma política de ultradireita por parte de algumas figuras, de alguns arrivistas, mas que também isso é parado. E também é aqui que é importante
pôr aqui os pontos nos is em determinadas questões, que as pessoas que veem muitas vezes a democracia liberal como um fim em si mesmo, só o veem assim porque ou não estudaram ou nunca quiseram saber destes tipos de processos. E não sabem que, por exemplo, em Portugal, resultou do processo todo do 25 de Abril uma democracia liberal, não porque nenhuma das partes queria uma democracia liberal, sim porque a burguesia portuguesa e a direita portuguesa foi colocada numa situação em que o regime que conseguiram impor à classe trabalhadora que lhes permitisse a eles manter o máximo de poder possível foi a democracia liberal, porque se fôssemos por aquilo que eles queriam, muito provavelmente teríamos seguido os exemplos das juntas militares da América do Sul ou situações assim semelhantes. E isto tudo para concluir, então, que estes processos nunca são como só um movimento quer ou um movimento se posiciona para fazer e que depois toda a sociedade assume porque tinham razão. Estes processos acontecem de determinada maneira porque as forças contraditórias entram em embate direto e, no caso português, resultou no regime que temos atualmente. Há algumas situações em que e principalmente voltando à questão colonial, toda a tentativa de manter então as colónias como território português desaba nos primeiros dias, se calhar, ou nas primeiras semanas, e mesmo a tentativa de uma transição política no território colonial que fosse feita sob os auspícios do novo governo português é completamente desfeita também, quando os primeiros acordos, os governos de transição das colónias, isto é principalmente conhecido o processo em Angola, o governo de transição é completamente estralhaçado e desautorizado, começando depois também processos bastante dolorosos nas sociedades de Angola e Moçambique principalmente, mas que acontece exatamente porque, ao contrário do que os próprios, ou uma parte dos militares do movimento das Forças Armadas queriam fazer, é no processo colonial principalmente que há uma quase completa ruptura da institucionalidade do governo fascista português, com o que resulta do final do processo revolucionário. Bem, obrigado, Saul. Bom, Igor, como a gente já está num patamar de bastante analítico, num debate, eu queria ouvir tua participação em cima disso que a gente está falando. Portanto, em relação a não tenho já muito a acrescentar. Dizer só que temos de olhar para a forma como a classe trabalhadora sai do 25 de Abril e a importância que ela depois vai ter na rua, né? E sempre que é a classe que vai efetivamente fazer andar aquilo que se chama o prego, enfim, podemos chamar uma crise revolucionária. É preciso ter aqui em conta que o panorama político é muito particular em 25 e 26 de Abril de 74. Há um partido, basicamente há um partido, que é o único partido, enfim, com estrutura, com aparelho, que é o PCP. O PS era um partido, enfim, quase inexistente. O PS existia há meio ano, salvo erro, quando estava o 25 de Abril, e tinha ainda muito pouca expressão no território português. Isto, lá está, isto depois para a classe trabalhadora portuguesa é
isto é muito importante, porque isto vai fazer com que a classe das duas ou seguia o que o PCP dizia, e que basicamente era a adesão, eu não diria adesão, eu diria que era a ala mais, digamos, radical puxar um bocado para a esquerda o programa do MFA, que era um programa, como o Vilela descreveu e muito bem, um programa, enfim, justamente aquilo quase nem era um programa, na verdade, aquilo eram umas linhas gerais, uma promessa de eleições e tal, enfim, eram assim umas linhas gerais de transição política, e o PCB vai tentar, totalmente, puxar essas linhas para o lado esquerdo. E a classe trabalhadora vai ficar numa posição muito delicada, porque isso vai fazer dela, na verdade, uma massa de manobra do PCP para que possa negociar no caso dos oficiais, negociar o curso o curso político do país. O que é aqui agora curioso é que depois, quando de facto, a partir do balizamos aqui a coisa no 11 de março, não sendo, enfim, se calhar muito rigoroso, mas vamos balizar a coisa aqui no 11 de março. Quando o processo começa de facto a acelerar a crise, o processo aqui, falamos na questão da crise, já era uma crise a todos os níveis e em particular a nível político. E aí a classe trabalhadora tem de facto, e está num papel muito delicado, porque tem de escolher entre avançar ao lado ou atrás do PCP, ou avançar para o poder sozinho, só que sem um partido. E este vai ser o grande, na minha opinião, o grande problema do processo político que sai do 25 de Abril, é que não havia uma força revolucionária, ou pelo menos uma força revolucionária com capacidade para conduzir a classe ao poder, obviamente, desde logo, demarcando-se do reformismo do PCP, que era de facto o que estava a encravar o processo do ponto de vista da classe trabalhadora. E eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que a derrota final do processo foi por aí. Obrigado, Igor. Bom, dando seguimento, então, naquilo a gente entende que o único ator, a priori, o único ator político envolvido no 25 de abril eram os militares, o ator envolvido era o Estado, era o governo, era o regime do Estado Novo, mas como ator ativo, né, como quem toma iniciativa de dar o golpe são os militares, mas o que fica notório e o que fica registrado na história, através até da mídia, né, a fotos, a filmes, a narrativa, diz que houve um apoio popular logo subsequente à tentativa do golpe. Mas parando para pensar, o próprio MFA, numa das primeiras mensagens à população em geral, é de que fique em casa, mas não é o que ocorre, né? Pelo menos no que se vê nos registros históricos. E também é de se levar em conta que o que está registrado mais notoriamente do 25 de abril se deu no centro de Lisboa, bem que Lisboa, imagino que em 74 era uma cidade muito menor do que é hoje, mas também Lisboa não é nenhuma megalópole, e também, por mais que Lisboa tenha uma relevância perante o país,
há que se tomar, há que se levar em conta todo o restante das regiões do país, nomeadamente o Porto, que é outra aglomeração populacional, enfim, o país todo, né? Causa-me um pouco de estranheza pensar que somente a partir de um levantamento no centro da capital que seja possível se derrubar um regime. Mas a pergunta, e aí o que eu coloquei foi um ponto também para debate, como é que se passa de um golpe militar para uma insurreição popular? Como é que isso transbordou para o restante das camadas da sociedade? Vamos começar com o Vilela. Ora bom, eu dizer só duas coisas. Primeiro, o golpe de facto dá-se em Lisboa, mas depois o golpe já estava planeado e tinha objetivos militares noutras regiões. Havia objetivos militares relativamente. Eu falo sempre com familiares meus que viveram essa época e que me falam de como na Baixa do Porto houve confrontos a tiro por exemplo, com a PIDE. Havia já na altura, aliás, tanto quanto me contam, a última delegação, não sei se a expressão seria essa, da PIDE, que se rendeu, foi precisamente a delegação do Porto, e a rendição da delegação do Porto da PIDE foi uma luta dura. Houve um tiroteio complicado no dia 25 para fazer com que a PIDE se rendesse na cidade, e a verdade é que para esse tiroteio acontecer, a PIDE tinha armas e outros também teriam de ter armas, e suspeito que quem tinha armas naquele contexto ali não era um movimento popular, eram as Forças Armadas. Portanto, de facto, houve ações militares noutros pontos do país, precisamente porque era impossível, como tu dizes e com razão, não basta... Vilela, desculpa, não há consenso, não há comprovação de que quem entrou em confronto com a PIDE foram militares. Não se sabe até hoje, é isso? É assim, eu tenho, só posso dizer que foram claramente porque mais ninguém estava armado naquele momento, não havia mais nenhuma organização, muito menos naquela cidade, em condições de estar a trocar tiros com a PIDE no dia 25 de Abril, portanto, obviamente só podiam ter sido militares. Eu não formulei desta forma, mas é óbvio, foram militares que trocaram tiros com a PIDE naquele dia e toda a vida me foi contada esta história. Portanto, isto para dizer, não dá para fazer um golpe apenas na capital, porque depois há todo o resto do território, de onde pode vir um contragolpe, e portanto, obviamente, havia objetivos militares fora de Lisboa que tiveram de ser acautelados, e houve em alguns sítios mais resistência, o caso que acabo de contar, e noutros sítios menos resistência. De qualquer forma, ainda à tua segunda pergunta, do golpe militar transformar-se numa insurreição popular. Eu creio que há aqui duas coisas. A primeira é o facto de haver, já na altura, como dizia, um movimento popular organizado, sobretudo de natureza sindical, natureza grevista. Havia em diversas empresas já comissões de trabalhadores que faziam reivindicações, que faziam greves, que faziam confrontação social com o patronato, e que, uma vez, como estava a dizer o Saúl há bocado, que verificaram que o aparelho de Estado estava numa situação de fraqueza, evidentemente perceberam, porque não era difícil perceber, que havia uma relação direta entre o poder do seu patrão e o poder que lhe era conferido pela polícia e pela PIDE e por toda uma série de organizações, que se percebeu que no próprio dia 25 de Abril estavam em xeque porque foram atacadas pela tropa, pese embora a tropa não ter tomado conta da sede da PIDE. Isso é uma história, enfim, daquelas várias histórias que estão até hoje por explicar muito bem. Começou-se na altura, no próprio 25 de Abril, havia um conjunto de objetivos militares que eram relativamente óbvios, como a sede da PIDE, onde a tropa não foi, mas foram as massas e tomaram conta daquilo, como as cadeias onde estavam presos políticos, onde a tropa não foi, mas depois foram as massas, e a tropa não impediu a tirada dos presos, e a tropa não impediu o assalto à sede da PIDE, e portanto começa-se a perceber com todos estes indícios que de facto a tropa não está propriamente a fazer os maiores esforços deste mundo para garantir que elementos fundamentais do aparelho de Estado fascista persistam de pé. E como a tropa não está a fazer esse exercício, as massas populares acabam por perceber, então nós podemos explorar até ao fundo e ver até onde é que podemos ir
tendo em conta que tudo leva a crer que os militares nada farão para nos deter na nossa investida. Além disso, há depois um outro elemento fundamental, que é também aqui o elemento da guerra colonial, ou seja, nós estamos numa situação de guerra que já se arrastava há 13 anos, em que o contingente militar português era avassaladoramente grande, era muitíssimo grande, havia já centenas de milhares de pessoas armadas, e essas pessoas que estavam em armas eram filhos de operários e camponeses, não eram outra coisa, eram rapazes, alguns deles até rapazes que já trabalhavam, naquele tempo começava-se a trabalhar com 12 e com 13 anos, já trabalhavam há muitos anos, eram operários e camponeses eles próprios, a quem tinha sido dada uma arma para ir combater em África, ou que estavam nos quartéis a treinar para irem depois combater em África. E subitamente sabem que o regime caiu e sabem que algures na sua aldeia os camponeses estão a ocupar as terras e algures na sua cidade industrial os operários estão a ocupar a fábrica. E obviamente isto começa a criar situações em que elementos das Forças Armadas, soldados das Forças Armadas, começam a tomar posição no sentido de auxiliar o processo de avançada da classe operária, que é a classe a que eles pertenciam. Há uma história que eu gosto sempre de contar, embora seja vagamente poética ou fofa, há uma manifestação dos operários da Lisnave, logo em 1974, em que os operários fazem um grande plenário, decidem vir em marcha da Lisnave até Lisboa, e passaram por cima da ponte 25 de Abril e foram em marcha, se a memória não me falha, até à Praça de Londres. E a dada altura, nesse trajeto, eles são bloqueados por um oficial qualquer, que tinha um conjunto de soldados, manda fazer um cordão de soldados à frente dos operários e diz: vocês não passam porque nós não deixamos que vocês passem, e surge ali um impasse e os operários começam a cantar uma palavra de ordem que era: os soldados são filhos do povo, os soldados são filhos do povo. E o oficial é obrigado a deixar passar os operários nesse dia, porque ele percebe que os seus soldados, que eram operários eles próprios a fazer o serviço militar obrigatório, estão a chorar de estarem ali prestes a reprimir elementos da sua própria classe. Esta história é bonita e esta história demonstra sobretudo uma coisa. Esta história demonstra que naquele momento o grau a que tinha chegado a consciência de classe, pelo menos em amplos setores da classe trabalhadora, era suficiente para que mesmo soldados que estavam inseridos no exército e sujeitos a todo o processo de endoctrinamento e de lavagem cerebral quase a que se é submetido quando se está no exército burguês, mesmo esses soldados não estavam demasiado imbuídos de uma consciência de classe, se quisermos, para não perceberem que naquele momento o que estava certo era apoiar os operários que queriam fazer a manifestação e o que estava errado era reprimi-los. E, portanto, quando nós temos isto, temos um movimento popular em ascensão, temos um Estado burguês que está partido, temos elementos armados dentro do Estado burguês que estão ao lado das reivindicações populares, isto cria todas as condições para que se possa, pelo menos, pensar numa insurreição. Lá está, pois aí entramos naquilo que o Igor disse, mas era necessário pegar em todas estas pontas soltas e fazê-las convergir para uma tomada do poder à força, e isso exigiria uma organização revolucionária que naquele momento não existia. Obrigado, Vilela. Bom, tendo em vista o tempo já do debate e como temos ainda algumas questões para discutir, em cima dessa última pergunta, né, de como que se passou do golpe militar para uma insurreição popular, eu vou deixar aberto para o Igor e para o Saul, que ainda não falaram, se eles têm alguma coisa a complementar, senão a gente pode adiantar. Tem alguma coisa a acrescentar, Igor e o Saul? Não. O essencial está dito pelo Vilela. Ok, então vamos para a próxima pergunta, então. Bom, a pergunta é simples. O que faltou para o triunfo? Também a pergunta, aí já adiantando o processo revolucionário em curso, né, o PREC, né? Então, o 25 de abril, de fato, derruba o regime do Estado Novo, regime fascista, mas, por consequência, não... Aí a questão ela é relativa porque se o objetivo
do 25 de abril era instaurar um regime democrático liberal, ele foi triunfante. Mas vamos deixar aí para os camaradas complementarem. Dessa vez eu vou começar pelo Igor. Temos Igor? Vamos esperar um pouco. Então, Saul, você pode então responder? Então, sim. Então, no que toca ao que é que faltou para haver para passarmos de um golpe de Estado para uma insurreição e de uma insurreição para uma insurreição vitoriosa, faltou uma série de coisas, já foram aqui referidas. Faltou um partido que tivesse não só uma retórica como uma prática revolucionária, portanto, que a partir de muito cedo o PCP já não era, porque dentro de todo o seu contexto internacional e do contexto internacional político em que o PCP se encontrava, ele não tinha condições para fazer em Portugal um processo revolucionário, porque estaria a ir contra todos os ditames já do que estava centralizado a partir do Partido Comunista da União Soviética. Essa é uma das questões e é uma das coisas que falta em Portugal na altura. É um contexto internacional, um contexto político internacional favorável a uma viragem política desse tipo. Falta ou existe demasiado, a certa altura, há uma captura da consciência de classe do movimento operário português e do operariado português por uma série de ambições pequeno-burguesas e de propaganda pequeno-burguesa que consegue situalizar ou uma grande parte das ambições da classe dentro de objetivos pequeno-burgueses, a compra de casa, a entrada no mercado europeu. Tudo isso começa a entrar lentamente e mais tarde, até, portanto, considerando o processo do 25 de Abril como algo mais longo, mais até quase ao início dos anos 80, até a questão do final do Conselho da Revolução. Contando essa questão, começa a haver essa captura lenta, mas irreversível dessa consciência de classe por ambições pequeno-burguesas. Mas acho que isto nós já falámos também muito quando falámos do 11 de março. Há muito uma questão do que era o contexto internacional. Portugal, mesmo derrubando o regime fascista, como o Igor já referiu, sem a oposição da NATO. Portanto, a NATO, estando desde há bastante tempo mais ou menos confortável com o regime fascista, já não o estava assim tanto devido à questão colonial, porque Portugal era um espinho dentro dos objetivos anticoloniais já de todas as grandes potências e da forma como os processos de descolonização se integravam no entendimento entre as nações da altura. Portugal continuava o tal orgulhosamente sós a fazer esse fincapé, e Portugal, portanto, continuava na NATO. Portugal nunca saiu da NATO, nunca teve em causa sequer a saída de Portugal da NATO, nem nas fases mais críticas do processo revolucionário. Portugal está ainda na altura a fazer fronteira direta, fronteira terrestre, com um país 4 vezes maior, um Estado, chamemos assim, um Estado 4 vezes maior, ainda dentro de um processo de um regime fascista, e portanto isto só na proximidade geográfica mesmo imediata, e depois toda a tendência já da altura dos anos 70.
Os anos 70 não são, e estou muito, muito disposto a ser corrigido nesta situação, neste aforismo que vou fazer, os anos 70 não são uma época de fortalecimento do movimento operário. São uma época, quando muito, de fortalecimento do demoliberalismo, principalmente na Europa, e que mesmo todas as movimentações, e começa aí exatamente, começa não, mas se fortalece bastante aí essa tendência, de mais uma vez, da captura dos movimentos operários na visão do demoliberalismo como um fim em si mesmo. Portanto, tudo isto converge então para que, muito rapidamente, o processo português desemboque pura e simplesmente no objetivo de Portugal se transformar numa democracia liberal, e mesmo assim continuando a haver quem quisesse ainda recusa em relação a esse modelo de governo, nomeadamente a direita bombista, que continua a atuar até muito tarde, com um grande apoio de uma boa parte da Igreja Católica, mas que tudo isso converge então nessa direção de nunca se pensar para além do que é que era Portugal dentro da NATO, do que é que era Portugal como querendo ser uma democracia liberal e do que é que era Portugal dentro do que viria a ser o mercado comum europeu e depois a União Europeia. Obrigado, Saul. Já temos Igor? Já ouvimos Igor? Já. Agora penso que sim. Força! Bom, olha, respondendo diretamente à tua pergunta de o que é que faltou, eu resumo isto há um momento na história do PREC que eu acho que é paradigmático e responde a o que é que faltou, que é em novembro de 75, antes do 25 de novembro ainda, 12, há o cerco ao Parlamento. Em que temos uma massa de alguns milhares de trabalhadores. Inicialmente seria uma manifestação dos operários da construção civil, entretanto, obviamente, engrossada por trabalhadores de outros setores, como é normal e como tem que ser, que cerca o Parlamento, com os deputados e com parte do muito substancial do governo em funções, que era o governo de Pinheiro de Azevedo, lá dentro, e que está ali um dia e meio, 2 dias, e que de repente vai embora com um saco cheio de umas promessas quaisquer económicas. E este para mim é o momento que define a derrota. Na altura havia uma escritora que era a Natália Correia, uma daquelas figuras de intelectualidade liberal, portanto, uma pessoa que eu penso que ela na altura no PREC era do PPD, depois mais tarde vai ligar-se ao PS, ela chega mesmo a ser deputada. E ela escreve no jornal que ela escrevia na altura, não me recordo agora do nome do jornal, escreve uma espécie de suspiro de alívio em forma de crónica. Bom, isto logo a seguir, isto logo a 13 ou 14 ou 15 de novembro. Aquele do bom. Estes tiveram aqui a sua oportunidade para tomar o Palácio do Inverno e não tomaram, por isso, a partir de agora, a Revolução Operária morre aqui. E não esteve, obviamente, errado. De facto, esse mês de novembro, em que há uma evidente preparação, uma evidente escalada para um golpe reacionário, que era evidente, ou era... Aliás, tanto era evidente que era denunciada pelas e que não é devidamente respondida da nossa parte. Não há um apelo à greve geral, não há... Já nem digo a insurreição armada, já digo só uma greve, nem isso. Não há um apelo claro à mobilização de massas. E foi isso, portanto, a mim que faltou. É a mobilização de massas, foi a vontade revolucionária de tomar o poder. Obrigado, Igor. Já está? Já. Obrigado, Igor. Bom, a gente é inevitável falar do 25 de abril sem falar do PREC e de algumas questões,
mas já avisando para os nossos ouvintes que já está planejado em progresso episódios que vão tratar do PREC de forma mais específica. Já fizemos o do 11 de março, estamos fazendo de hoje, mas ainda vamos discutir muito o PREC. E também o papel do PCP ainda vai ser também bem discutido. Então, Vilela, da sua parte, houve triunfo? Não houve? Qual que é a sua opinião? Bom, visivelmente não houve triunfo. Nós perdemos. Nesse processo todo, nós perdemos. E, de facto, não tenho muito mais a dizer do que aquilo que já foi dito pelo Igor e pelo Saúl relativamente às razões porque nós perdemos. Naquele momento havia uma organização com capacidade de mobilização e de organização dos trabalhadores, que era o PCP. O PCP estava numa situação, como disse no episódio do 11 de março, que não era resolúvel, estava numa contradição sem solução, ou seja, estava dentro de um país ocidental alinhado com as opiniões da União Soviética sobre como se levava a cabo o processo revolucionário, e, portanto, porque estava nessa posição, estava incapacitado de fazer uma revolução numa região da Europa que ficava do lado, que tinha sido reconhecido pela União Soviética como espaço da esfera de influência dos Estados Unidos no continente europeu, e, portanto, o que é que podia fazer naquele momento? Bom, o mais que podia fazer era precisamente aquilo que fez, era, de alguma maneira, tentar consolidar o regime democrático liberal que os capitães propunham e fazê-lo avançar num sentido socializante, não no sentido do socialismo, mas no sentido do Estado Social, no sentido daquilo que nós temos mais ou menos agora. Era isso que o PC podia fazer naquele momento, tendo em conta que estava alinhado e aceitava a tese de que não se faria uma revolução no lado ocidental da Europa para garantir os equilíbrios estratégicos da Guerra Fria. Como o PC não podia fazer isso, ou não queria fazer isso, ou aceitava não fazer isso para ser se calhar mais rigoroso, e não havia mais nenhuma organização em condições de fazer avançar o processo acabou por se perder. O processo foi um fogacho de um movimento popular forte, mas de um movimento popular que não conseguiu, pelas suas próprias forças, sair de uma esfera de conflitualidade sindical na fronteira da conflitualidade política para, de facto, um movimento que tinha um projeto e a capacidade de tomar o poder. E foi pena, porque a situação era absolutamente preciosa. Consigo pensar em poucos casos no resto da história da Europa do século XX, sobretudo da Europa Ocidental, nenhum mesmo, em que tenha havido uma situação em que as Forças Armadas estão desagregadas, em que o movimento popular está em ascensão, em que há milhares de trabalhadores com armas, em que o regime está completamente de rastros e em que existe a real possibilidade de um assalto ao poder. Foi uma oportunidade histórica que se perdeu, mas enfim, outras oportunidades históricas vão aparecer seguramente. Ok, obrigado, Vilela. E a última pergunta, e eu vou pedir para os camaradas, quando responderem, em seguida já dar a dica cultural para a gente já fechando o episódio, é a seguinte: o que ficou e o que temos hoje por consequência do 25 de abril, para bem e para mal, aí fica a cargo de cada um da sua resposta, a sua análise. E eu vou complementar mais uma pergunta em cima dessa, que se deve-se comemorar o 25 de abril. Eu vou começar pelo Igor. Eu estava à espera dessa pergunta. Eu acho que devemos assinalar o 25 de Abril numa perspectiva, enfim, meramente, eu diria quase folclórica. O 25 de Abril, portanto, de facto, marca o derrubo de um regime opressor, como era o regime fascista. E nesse sentido, obviamente, é sempre assinalado. Agora, é preciso desmistificá-lo, e acabar com esta lenda à volta do 25 de Abril e das conquistas de Abril e das portas que Abril abriu e etc. Abril, o que é que sobra do 25 de Abril? O 25 de Abril sobrou,
sobrou a democracia burguesa. Sobrou a democracia liberal, não há mais nada agora para retirar. Sobretudo esta distância quer cronológica, quer histórica. Temos um regime democrático liberal num país que continua a ser um país na cauda da Europa em quase tudo. Continuamos a ter um país com um ordenado mínimo baixíssimo, com índices de pobreza elevadíssimos. Ok, temos luz e água para todos, como não havia antes do 25 de Abril, é verdade. Temos acesso à saúde, temos acesso à educação, temos acesso, quer dizer, temos mais ou menos acesso à reforma, que era algo que efetivamente não havia. Temos uma série de direitos, liberdades e garantias que não tínhamos antes do 25 de Abril, obviamente que sim. Agora fica-se por aí, não podemos estar aqui lá está, eu vou utilizar novamente o termo, é quase a lenda do 25 de Abril. O 25 de Abril foi, a data em si é um golpe que marca a queda do regime, no máximo podemos dizer que vai marcar o início de uma crise política, de uma crise política social, de uma crise que era a crise revolucionária, e que podia de facto ter sido outra coisa. Eu acho que, honestamente, se quisermos à esquerda ou à extrema-esquerda eleger uma data, enfim, uma data para assinalar mais relevante na época, quanto a mim seria ou 11 de março ou 28 de setembro, mas eu diria o 11 de março, pelo seu resultado histórico, né, pelo que significou. Volto ao início, acho que sim, acho que devemos assinalar o 25 de Abril, acho que devemos defender que ele se celebre e que ele se assinale. Agora, não podemos embarcar naquele misticismo quase bacuco que ainda se faz à esquerda em Portugal. Obrigado, Igor. Vilela, então, o que ficou para hoje do 25 de abril? Se devemos comemorá-lo e se tiver alguma dica cultural. Ora bom, eu começo pela dica cultural, que é para mim o melhor livro sobre o 25 de abril, que é o Abril Traído, do Francisco Martins Rodrigues. Eu recomendo vivamente, pessoal, se quer saber o que foi o 25 de abril sem essa mitificação de que o Igor falou há bocado, o livro do Francisco Martins Rodrigues, para mim, é de longe o melhor. O que é que ficou? Sim, é como o Igor disse, e isto é daquelas coisas que pode parecer pouco, mas não é de todo. Ficou o facto de nós estarmos a poder fazer este podcast. Ficou o facto de nós podermos ter em público discussões sobre se gostamos ou se não gostamos do governo, se nós podemos ou não podemos viver com este regime, se nós devemos ou não devemos preparar a construção de outro regime. Sobraram, enfim, uma série de liberdades democráticas que não existiam antes do 25 de Abril e que foram obtidas porque houve o 25 de Abril e já agora porque houve depois o processo popular que transformou o golpe dos militares num levantamento popular. Não o tal levantamento nacional de que falava o Cunhal, enfim, mas daria para outro debate. Mas, de qualquer forma, foi por esse levantamento popular que nós temos hoje este conjunto de liberdades, que são, no fundo, o que nós obtivemos do 25 de Abril, mais aquelas conquistas sociais de que eu falava há pouco, na educação, na saúde, na habitação, com todas as entorses, com todos os ataques, com todos os problemas. A verdade é que, hoje em dia, temos uma sociedade significativamente melhor do que tínhamos em 1974, às 23h59 do dia 24 de Abril. Não há qualquer dúvida desse ponto de vista. Agora, isto de reconhecer que nós estamos melhor do que no 25 de Abril, eu costumo dar este exemplo. Se uma pessoa tiver um salário de 601 euros e não um salário de 600 euros, tem um salário melhor. E se tiver 610 tem ainda melhor. E se tiver 650 tem ainda melhor. Mas em todo o caso,
continua a não ter um salário nem pouco mais ou menos próximo do que lhe garantiria uma vida com dignidade. Portanto, nós devemos olhar para o 25 de Abril como um aumento salarial que nós obtivemos, mas com a plena consciência de que uma vida condigna não é ainda a vida que nós temos sob este regime. Este regime é, como estava a dizer o Saúl há bocado, aquilo que a burguesia aceitou conceder, depois de ter sido chacoalhada durante 1 ano e meio, mas isto é um regime burguês, na mesma. E, portanto, é um regime que merece a nossa oposição, merece o nosso combate e merece ser derrotado e derrubado para fazermos uma sociedade socialista. Obrigado, Vilela. Saúl, contigo para finalizar, então. Bem, então fica pouco para dizer, mas é reforçar o que o Igor e o Vilela já disseram. Desculpa só, vou dar umas palavrinhas depois se você terminar, mas no âmbito das perguntas, então é contigo então sobre o que ficou, sobre se devemos comemorar e se tiver dica cultural. Sim. Se devemos comemorar, eu acho que sim, e devemos comemorar exatamente com o respeito pela verdade histórica e com uma capacidade de reflexão sobre o que é que foi de facto o processo e com digamos que devemos principalmente deixar que seja a direita a ter o monopólio da desmistificação do 25 de Abril. Porque nós temos cada vez mais, quando chegamos próximos do 25 de Abril, quem vem com o discurso, digamos assim, dos quase indo às pantomimas da direita americana, dos factos e lógica sobre o 25 de Abril é sempre a direita, e a esquerda tem sobre o 25 de Abril principalmente um discurso exatamente romantizado, mistificado, à volta de figuras heroicas, e a esquerda deve ter sim essa reflexão de desmistificação do 25 de Abril, mas não uma desmistificação de que, a mesma que a direita faz, de que, não, foi muito mal, foi os excessos e se não fosse o 25 de Novembro. Não, a esquerda tem que refletir sobre porque é que o 25 de Abril não foi mais longe, tanto, e voltando aqui, tanto na questão de não ter sido um processo revolucionário bem sucedido, como na questão de não ter sido um processo reformista que fosse mais longe. Porque há as duas situações, porque nós temos, então, como vitória, e isto já para fazer a transição para o que foram as vitórias reformistas do 25 de Abril, que foram, como já foi aqui referido, a educação pública, o Serviço Nacional de Saúde, a melhoria da questão da habitação, que mesmo assim tem muita nuance para ser discutida, exatamente porque não houve o estabelecimento de um sistema nacional de habitação, e ainda hoje sofremos por isso, mas essas vitórias aconteceram, essas vitórias, mais uma vez, não há uma capacidade de as defender para além das defesas possíveis da legalidade burguesa, que isso é uma outra questão. Portanto, mesmo as vitórias reformistas que foram conseguidas, não há uma capacidade de as defender literalmente no braço, ou a pau, como se queira dizer, porque exatamente fomos assimilando cada vez mais esta questão do legalismo burguês e tudo isso é que define aquilo que a luta política como ela deve ser feita. Para finalizar aqui relativamente a propostas, a uma dica cultural, eu no último episódio sugeri um podcast e agora vou sugerir um canal de YouTube, um vídeo específico, já que falamos de habitação, exatamente porque é a habitação que se torna cada vez mais um dos pontos focais de contradição do sistema capitalista atual, de um fulano que eu aprecio bastante, que é o Philosophy Tube, o Oliver Thorne, e o vídeo chama-se Como Autosolve
The Housing Crisis, é em inglês, portanto, mais uma vez estou aqui um bocado colonizado pelo imperialismo, mas vê se para a próxima arranjar alguma coisa em português. Mas esse vídeo é interessante para quem quer ver numa linguagem completamente diferente do habitual dada pela esquerda uma discussão sobre o que é os direitos de habitação, o que é o mercado de habitação e o que é que podia ser num mundo em que a classe trabalhadora decidisse o seu próprio destino, o que é que poderia ser um mercado, não um mercado neste caso, mas o que é que poderia ser a habitação nesse contexto. Obrigado, Saul. Obrigado também, Vilela. Obrigado, Igor, pela contribuição, pela participação. E quem vai fechar hoje, então, o podcast não sou eu. Trouxe um convidado diretamente do Brasil, o senhor Chico Buarque, que deixou, então, alguns versos que acredito que sintetizem um pouco aquilo que a gente discutiu aqui, quando ele falou, obviamente, que as condições aqui são infinitamente inferiores, mas quando ele diz, né, que foi bonita a festa pá, já murcharam tua festa pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto do jardim. Portanto, gostou do episódio, compartilha, nos ajude. Não gostou, compartilha para falar mal, que ajuda na mesma. Também muito obrigado novamente pela audiência e até uma próxima.